Olá, professores! Nessa aula nós vamos retomar nossos vídeos de simulado. Alguns simulados serão por tema, então a gente vai pegar uma matéria específica e trabalhando ali questões de várias bancas, e outros simulados serão por banca. Então a gente seleciona uma banca e traz várias questões daquela banca para entender o perfil. Nessa aula de hoje nós vamos estudar a LDB, então será um simulado por tema, e nós vamos ver ali quais são as questões mais cobradas nos últimos concursos. E para isso, já prepara-se uma tela de anotação e sem mais delongas, vamos à aula. Bem, esse aqui é o nosso material de apoio que nós vamos utilizar aqui na aula de hoje, nosso simulado de LDB. Esse material vai estar disponível, como é de costume, aqui na descrição do vídeo. Quando você for baixar, já curta o vídeo, se inscreva no canal para que a gente continue trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o YouTube. E vamos aqui para a nossa primeira questão, que diz assim: em conformidade com a Lei 93/94, nossa gloriosa LDB, analisar a sentença abaixo. Então, são duas sentenças, né, duas afirmativas, vamos ver se elas são verdadeiras ou falsas. A primeira: os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, artigo 26, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos, certo ou errado, coisa de cinema, não tem nenhum erro. Artigo 26, ele vai falar que o currículo ele vai ser formado por a BNCC, né, por uma base nacional comum, que no nosso caso é a BNCC, mais uma parte diversificada, que vai trabalhar essa realidade local da comunidade escolar. Então está corretíssimo. Primeira parte, correto. Segunda parte, nos estabelecimentos de educação infantil e ensino fundamental. Educação infantil e ensino fundamental. Públicos e privados. Torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Certo ou errado? A banca foi sorrateira, banca sorrateira, está errado. Olha o erro aqui, ó. Educação infantil e ensino fundamental. O texto correto previsto na LDB, ele vai dizer que nos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio, e não educação infantil. O ensino fundamental aqui está certo. Vou até trocar aqui, vou até apagar. O ensino fundamental está certo. O erro está aqui, ó, educação infantil. Porque não é educação infantil, é ensino fundamental e ensino médio. Então, aqui, se fosse ensino médio, ensino fundamental, corretíssimo. Não teria nenhum problema. Agora, o que ele colocou? Colocou educação infantil no lugar do ensino médio. Tornou a segunda parte errado. Então, a gente vai ficar aqui com o correto só a primeira parte. Nosso gabarito vai ser gabarito letra B. Somente a primeira parte está correta. Banca sorrateira. Primeira questãozinha só para aquecer. Então, lembrando aqui que nos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio, públicos ou privados, torna-se obrigatório o ensino da cultura e da história afro-brasileira e indígena. Esse é o texto correto. Então, questão um, nossa primeira questão, gabarito letra B. Segunda questão, assinale a alternativa que apresenta os princípios e fins da educação nacional. Professor, por que o senhor sempre coloca a questão de princípio? Porque sempre cai. É muito difícil você fazer uma prova. Você pega umas três provas, duas delas vão ter questões de princípio. Então, é um assunto muito cobrado e a gente precisa memorizar e está na massa do sangue. Vamos aqui procurando os princípios, vamos procurando as corretas. Alternativa A, proporcionalidade e razoabilidade da justiça educacional. Certo ou errado? Isso é princípio? Não é princípio. Isso não está previsto lá no artigo 3º da LDB. Então, está errado. Próxima. Unificação de ideias. Unificação de ideias e de concepções pedagógicas. Certo ou errado? Errado. É pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Então, está errado. C. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Nosso gabarito. Então, nosso gabarito letra C. Bom, coexistir as instituições públicas e privadas de ensino. Questão 2, gabarito letra C. Questão 3, questão do MEC, concurso do MEC, técnico em assuntos educacionais. Um excelente concurso. O professor quase fez esse concurso aí, mas resolvi esperar o concurso da Câmara dos Deputados, né? O cargo ali de assessor legislativo, técnico em uma parte educacional. Então, estou esperando esse concurso sair. Mas quase realizei essa prova aqui. Vamos para a questão. Diz assim: a educação básica, ó, educação básica obrigatória. Educação básica obrigatória engloba a pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Certo ou errado? A educação básica obrigatória, quando coloca a palavra obrigatória, o que que acontece? A gente retira a creche. Fica só pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Então, esse texto aqui está corretíssimo, é exatamente isso. Se ele tivesse colocado aqui, ó, se ele tivesse colocado aqui, a educação básica obrigatória engloba a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, estaria errado. Porque a gente não pode afirmar que toda a educação infantil ela é obrigatória, porque a creche é facultativa. Então, fica atento nisso. Colocou a palavra obrigatória, tira a creche. Retirou a palavra obrigatória. Se ele colocasse ali, ó, a educação básica engloba a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, tá certo.
Aí tem que colocar a creche, porque a creche faz parte da educação básica, porém não básica obrigatória. Colocou a palavra obrigatória, tira a creche. Então, do jeitinho que está aqui no texto, correto. Questão 3, gabarito, correto. Questão 4. Na Lei 93/94/96, nossa gloriosa LDB, são expressos no artigo 3º, outra questãozinha de princípio, os princípios pelos quais o ensino deve ser ministrado. Dentre esses princípios estão, ó, essa questão aqui é da banca VUNESP. Coloquei ela aqui porque essa questão foi muito bem formatada. Primeira afirmativa, a gente está procurando aquilo que é princípio, ó. Dentre esses princípios estão. Então, a gente está procurando a afirmativa verdadeira. Alternativa A, vinculação de escola, família e sociedade. Gestão democrática do ensino, inclusive das instituições particulares, atreladas ao Ministério da Educação. Certo ou errado? A banca foi sorrateira. É obviamente que está errado. Isso aqui, a primeira afirmativa está errado. Por quê? Onde que está o erro? A vinculação é entre a escola, o trabalho e as práticas sociais. Esse que é o princípio, vinculando a escola, né? Vinculando a escola com o trabalho e as práticas sociais. O que que ele fez aqui? Colocou vinculação da escola com a família, com a família. Então, não está previsto desse jeito na LDB. Já estaria errado. Fora isso, ele colocou aqui que a gestão democrática ela é obrigatória, né, para as instituições particulares. E não é isso. A gestão democrática, ela é prevista na LDB, ela vai ser aplicada ao ensino público. E as instituições privadas podem fazer uso da gestão democrática, mas a LDB não as obriga a fazer assim. Então, essa parte de gestão democrática você não pode incluir obrigatoriamente, né, as instituições particulares. Então, está errado. E aqui na vinculação, é trabalho, a vinculação escola, trabalho e práticas sociais. Então está errado. Primeira afirmativa, errada. A banca Funesp, ela nunca decepciona. As questões são sempre difíceis. B. Valorização dos profissionais do magistério, desde a educação básica. Essa primeira parte, já está certo ou está errado? O que que você acha? Está certo ou está errado? Está errado. Ó, valorização dos profissionais do magistério. E aqui que está o erro. É a valorização dos profissionais da educação. Todos os profissionais de educação devem ser valorizados. Quando você coloca a valorização dos profissionais do magistério, o magistério tem relação direta com o cargo de professor. Então, como se você estivesse escrevendo aqui, valorização dos profissionais dos professores. Valorização dos professores, você ia restringir. E a valorização prevista na LDB é de todos os profissionais da educação. Então, todos os profissionais da educação devem ser valorizados, e não somente o professor. Já está errado. Banca Unesp, ela é especialista em ser sorrateira, em colocar ali dentro das suas questões palavras ou outras que induz a gente a pensar que está correto, mas está errado. Então tem que ler com atenção. Gratuidade do ensino público, beleza. Na educação básica, opa, na educação básica, na modalidade normal. Então já está completamente errado, porque a gratuidade do ensino público. Beleza. Não só da educação básica, a gratuidade do ensino público alcança o ensino superior. Então, as universidades públicas precisam ser gratuitas, porque elas estão direcionadas, elas são alcançadas por esse princípio de gratuidade do ensino público. E não apenas na modalidade normal, em todas as modalidades, o ensino público ele é gratuito. Então, tem dois erros aqui nessa segunda afirmativa, que torna a alternativa B também errada. Próxima afirmativa. Igualdade de condições de acesso, permanência e continuidade do ensino em toda a educação básica. Tá certo ou tá errado? Primeiro, essa parte de continuidade aqui não é previsto lá na LDB, porém, o princípio da igualdade de condições de acesso e permanência, ele tem relação com a continuidade. Então, o que que a gente quer? A gente quer que não basta apenas oferecer ali uma matrícula, uma vaga na escola, mas eu preciso oferecer condições de permanência para que haja continuidade. Então, daria para interpretar assim. Não dá para dizer só porque ele colocou a palavra continuidade aqui que torna o princípio errado, porque essa ideia de continuidade é exatamente o que a gente pensa quando a gente quer dizer permanência. Quando a gente coloca ali, o que que é a permanência? É a continuidade do aluno dentro de todo ali o sistema de educação. Então, a palavra continuidade se encaixaria. Só chamei a atenção aqui porque ela não está prevista lá na LDB. Porém, ainda não é nosso erro. Nosso erro está onde, ó? Igualdade de condições de acesso, permanência e continuidade do ensino em toda a educação básica. O erro está exatamente nessa limitação do princípio. O princípio da igualdade de condição de acesso e permanência, ele alcança toda a educação escolar. Então, desde a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, nós queremos que o aluno ele tenha acesso e permanência em toda a educação escolar e não somente na educação básica. Então, aqui já torna essa primeira afirmativa errada. A próxima, consideração da diversidade e todas as formas de expressão, certo ou errado? Errado também. O que que prevê a LDB?
consideração com a diversidade étnico-racial e não com todas as formas de expressão. Então, isso aqui torna a afirmativa errada. Questão alternativa C, errada também. Alternativa D já vai ser o nosso gabarito. Garantia de padrão de qualidade. Então, é um princípio próximo. Respeito, vai colocar para um verdinho aqui, ó. Garantia de padrão de qualidade é um princípio. E respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária, LIT, das pessoas surdas, surdas cegas e com deficiência auditiva. Gabarito aqui da questão 4, questão difícil, questão de princípio difícil. Ele foi sorrateiro, né? A banca foi sorrateira, colocou palavras que nos induz ao erro, colocou termos que levam a questão a estar errada, limitou alguns princípios, então ele usou de todos os mecanismos ali para tornar as alternativas difíceis. Eu digo que essa questão 4 aqui da banca VUNESP, as três alternativas ali que estão erradas são difíceis. Daria para você, se você ler rápido, chegar na prova, vou ler aqui rapidinho. Você erra, facinho uma questão dessa aqui. Tem que prestar bastante atenção nesse tipo de banca, como é a banca VUNESP. Então, questão 4, gabarito letra D. Questão 5. Sobre o ensino médio, de acordo com a gloriosa LDB, analisar os itens abaixo. Primeira afirmativa: o ensino médio, etapa final da educação básica, belezinha, terá duração mínima de 4 anos. Que isso aí, ramelou. Essa aqui não dá para errar, hein? Ensino médio, duração de 3 anos. Então já está errado. Próxima. O ensino médio deve ter como finalidade a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, certinho? Excluindo-se a relação da teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Obviamente, depois que eu marquei aqui o excluindo, fica fácil de entender que está errado. A gente vai ter que incluir essa relação da teoria com a prática. Esse tipo de questão aqui, ele para pegar aquele candidato que está apressado, que lê rápido as afirmativas. E você não pode ser esse candidato. Leia com atenção, leia com pseudômonia, com bastante atenção, cada uma das palavras para você entender. O examinador, ele sabe que tem muito candidato que quer se livrar da questão. Ele começa a fazer a questão e quer terminar o mais rápido possível, acaba pulando uma palavra dessa e erra por bobeira. Não é difícil de entender que você não pode excluir a relação da teoria com a prática. Não é difícil de entender isso. O difícil é você perceber essa palavra. Então, leia com atenção as afirmativas. Segunda afirmativa aqui está errado. Próxima. A Base Nacional Comum Curricular, a nossa BNCC, definirá os direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio. Certo ou errado? Certíssimo. Coisa de cinema. A BNCC que vai definir os direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio. E a 4, as áreas de conhecimento do ensino médio incluem, ó, áreas de conhecimento. Se o seu concurso é de carreira de ensino médio, você tem a obrigação de memorizar as áreas de conhecimento. Isso aqui é muito cobrado, sobretudo quando os cargos são cargos de ensino médio. Então você precisa ter isso aqui em mente. Vamos lá. As áreas de conhecimento do ensino médio incluem linguagens e suas tecnologias, tá certo? Matemática e suas tecnologias, tá certo? Ciências da natureza e suas tecnologias, tá certo? Ciências humanas e sociais aplicadas, certo ou errado? Certo ou errado? Certo, tá certo também. Ciências humanas e sociais aplicadas. Então a 4 está correto. A questão 5 vai ficar aí com a 3 e com a 4 correto. 3 e 4, gabarito letra B. É isso? 3 e 4 correto. Questão 5, gabarito letra B. Questão 6. De acordo com a nossa gloriosa LDB, é da competência dos docentes. Competência dos docentes, ali aquilo que é incumbência dos docentes, cai muito em concurso público, sobretudo a relação do artigo 12 com o artigo 13, né? A relação daquelas competências dos professores versus competência dos estabelecimentos de ensino. No nosso curso, a gente faz aquela tabelinha e coloca ali um do lado do outro e vai examinando cada competência para a gente distinguir certinho o que que é professor e o que que é estabelecimento de ensino, né? Competência de cada um deles. Alternativa A, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas pré-estabelecidas. É competência do professor? Não. Competência do estabelecimento de ensino. Então, a primeira está errada. Próxima. Apresentar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos com quantidade de falta acima de 30% do percentual permitido em lei. É uma competência do professor? Não é. Então, isso aqui não é competência do professor. C. Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência no âmbito das escolas. Dá vontade de dizer que isso aqui é uma competência do professor? Dá, mas é a competência do estabelecimento de ensino. Então também está errado. Por eliminação, nosso gabarito já é a letra D. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento. Questão 6, gabarito letra D. O artigo 12º e o artigo 13º, que trabalha essas competências, você precisa fazer uma revisão antes da prova. Ah, professor, a minha prova é amanhã, hoje é sábado, minha prova é amanhã. No sábado você vai lá e lê o artigo 12º, lê o artigo 13º, porque são artigos muito cobrados e a distinção deles
frequentemente está em provas de concurso, certo? Vamos aqui para a próxima questão. 7 diz assim: nos termos da Lei 9394/96, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de, né, dentre outros, ele vai citar alguns aqui. Primeira afirmativa: a alfabetização plena e capacitação gradual, a alteração de 2022 da LDB. Alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica, como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. Certo ou errado? Coisa de cinema, do jeitinho que está na LDB. Nossa alteração aqui foi em 2022 e está aqui do jeitinho que está lá no texto. Próxima, educação digital. Educação digital é a alteração de 2023, com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas e privadas de educação básica à internet em média e preferencialmente em alta velocidade. Tá, vamos lá, nessa primeira parte. Está certo até aqui ou você encontrou algum erro? Tem algum erro aí? Tem vários. E vamos lá. Então, isso aqui já está errado. Ó, educação digital, com garantia de conectividade de todas as instituições públicas e privadas. Aqui está o primeiro erro. A educação digital, ela vai ser trabalhada na LDB com foco nas instituições públicas e não nas privadas. Então, aqui já está o primeiro erro. Próximo, de educação básica. De educação básica. Aqui está o segundo erro, porque a educação digital, ela alcança a educação básica e o ensino superior. É uma garantia de conectividade para a educação básica e ensino superior. E aqui ele colocou somente educação básica, então já está errado. A internet em média e preferencialmente alta velocidade. Não é preferencialmente, não é preferencialmente e nem tem média. É o quê? É garantia de conectividade à internet em alta velocidade. E vai alcançar quem? As instituições de educação básica e superior públicas e não privadas. Então aqui já temos aqui um, dois, três, quatro erros. Então já está, obviamente, essa afirmativa já está errada. Adequada para o uso pedagógico, com o desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. Essa segunda parte aqui não tem nenhum erro, mas nas primeiras duas linhas ali foi lá e encheu de erro. Então a segunda afirmativa está errada. Próxima, padrões mínimos, né? A terceira, padrões mínimos de qualidade do ensino. Esse inciso lá do artigo terceiro, né, um princípio, foi alterado também em 2022. Vamos aqui, padrões mínimos de qualidade de ensino, certo? Definidos como a variedade e a quantidade mínima, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, adequados à idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamento, materiais pedagógicos apropriados. Coisa de cinema, do jeitinho que está na nossa LDB. Então, isso aqui está correto. Ficamos aqui com a primeira correta e a terceira correta. E a segunda ali, a alteração de 2023, a alteração digital, contendo erro. Então, um e 2, 1 e 3 é o nosso gabarito. Gabarito letra B, né? Gabarito letra B. Apenas a um e a 3. É isso? A um e a 3. Questão 7, gabarito letra B. Questão 8. A educação profissional e técnica de nível médio. Opa, educação profissional e técnica de nível médio pode ser desenvolvida, como preconiza a LDB, de diversas formas. A oferecida em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio é conhecida como. Vamos por parte, vamos por parte. A educação profissional e técnica de nível médio, ela pode ser oferecida de duas formas, para quem está cursando o ensino médio ou para quem já concluiu o ensino médio. A questão quer saber aqui como é que se chama o nome dessa modalidade após o ensino médio, na educação profissional e técnica de nível médio oferecida após o ensino médio, para quem já concluiu o ensino médio. Essa forma a gente chama de subsequente. Então, subsequente ou articulada. Articulada é quando o aluno ele vai fazer o ensino médio e o curso técnico juntos, ao mesmo tempo, de forma articulada. Essa forma articulada ela ainda se divide em integrada ou concomitante. Integrada, uma mesma instituição e uma matrícula. Concomitante, duas matrículas, né? Pode ser na mesma instituição ou instituições distintas. Então, essa aí é o modelo, né? O esqueleto da educação profissional e técnica de nível médio. Então, após o ensino médio, ela é chamada de subsequente. Gabarito letra D. Gabarito letra D. Questão 8, gabarito letra D. Questão 9. Em conformidade com a LDB, a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno.
Que essa parte aqui de educação física, quando que ela é facultativa, cai muito, cai muito. Desde concursos ali para educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, sempre esse artigo está sendo cobrado. Então a gente precisa memorizar. Vamos ver aqui o que que a banca fez. Primeira afirmativa, ele é facultativo ao maior de 25 anos de idade. Certo ou errado? Errado. Banca sorrateira, sorrateira. É o maior de 30 anos, maior de 30 anos de idade. Então tá errado. Próxima, que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 8 horas. Certo ou errado? Errado. É que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Então não precisa ser 8. Então 6 horas. Com isso, as duas estão erradas. Gabarito letra D. A 1 e a 2 estão incorretos. Precisa saber em que momento que a educação física é facultativa. Isso aqui é outra coisa que você precisa colocar na sua revisão, que é uma informaçãozinha bem precisa, e as bancas vão lá e trocam. Por exemplo, aqui, ó, trocou de 8 para 6 e trocou de 25, e trocou para 30 para 25, né? Então, isso aqui, se você não está com esse texto fresco na mente, você acaba errando. Então, questão 9, gabarito letra D. Questão 10, nossa última questão dessa aula. Em conformidade com a Lei 9394/96, gloriosa LDB, nos níveis fundamental e médio, o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino. Exigida para aprovação a frequência mínima. Qual que é a frequência mínima do ensino fundamental e ensino médio? Essa é a pergunta. A alternativa A frequência mínima, 4 horas de trabalho escolar, no mínimo. Sorrateira, sorrateira. Gostei da questão, gostei dessa questão. A banca foi sorrateira. 4 horas de trabalho, isso aqui é jornada escolar. Essa jornada de 4 horas, ela não é a frequência. Nós estamos procurando frequência. Então, só para tentar confundir o candidato, ela veio aqui e colocou na primeira afirmativa 4 horas, mas nós estamos procurando a frequência, então está errado. Próxima, 200 dias. Banca sorrateira, tentando confundir o aluno com prazos que estão previstos na LDB, mas isso aqui é o cronograma escolar, então no mínimo 200 dias, está errado. Próxima, 75% do total de horas letivas. Esse é o nosso gabarito. Gabarito letra C, 75% do total de horas letivas. E para tornar a questão mais difícil, ele foi lá e colocou 60% do total de horas, que é o quê? Lá a frequência exigida para a educação infantil, né? Que é exigida para a educação infantil. Então, se o aluno aqui, o candidato, ele não soubesse exatamente que é 75%, já errava a questão. Questão 10, gabarito letra C. E assim nós finalizamos nossa aula de hoje. Nós vimos aqui que a LDB, como ela é uma matéria muito cobrada em provas de concurso, as bancas têm que subir o nível de dificuldade. Então, muitas coisas fáceis já foram cobradas, as questões agora têm sido um pouco mais difíceis em cada um dos concursos. Caso você queira fazer aí um estudo direcionado, um estudo técnico para concurso público, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para o nosso curso de LDB. Tá? Você vai ter acesso ali a todas as aulas, material didático já direcionado para concurso público, facilitando a sua compreensão dessa matéria. E assim nós concluímos essa aula. Eu te vejo no próximo encontro. Até lá.